Olá, e aí, como é que você está? Para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no Evangelho de João, capítulo 13, os versos de número 34 e o 35, onde assim registra as palavras do Senhor Jesus ditas aos seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este mesmo evangelho, no seu capítulo 3, verso 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que Deus, o Pai, amou o mundo e que Deus, o Filho, amou também o mundo. O Pai deu o Filho e o Filho deu a sua vida de uma forma incondicional, submissa e obediente àquilo que o Pai havia determinado na eternidade. Por isso, o Senhor Jesus ele vai dizer a você e a mim, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, neste momento, nessa oportunidade: nesse novo mandamento vos dou. Qual é? Que vos ameis uns aos outros. Amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, amar os irmãos, amar os pais, amar os avós, amar os familiares, amar aquele que ama você, parece-nos até fácil. E é um amor que emana do coração do homem, coração pecaminoso. Um amor, portanto, o quê? Condicionado a um determinado tipo de relacionamento, origem ou ligação sanguínea, ou relacionamento, como no caso o conjugal. Mas aqui, este amor, ele é incondicional. Por quê? Porque é o amor de Deus sendo demonstrado pelos seus filhos, pelo seu povo, pelos seus eleitos. E Jesus vai dizer: novo mandamento vos dou, qual seja, que vos ameis uns aos outros. Mas como você deve amar uns aos outros? Como eu vos amei. E como é que Jesus demonstrou o seu grande amor por você e por mim? Primeiro, quando ele deixou a sua glória, a sua majestade. Quando na plenitude dos tempos ele se fez carne e ele foi gerado pelo Pai no ventre de Maria, sua mãe, que nós comemoramos no Natal. Ele nasceu sob o pecado, não em pecado. Ok? Ele não foi gerado em pecado, ele não nasceu em pecado, mas ele nasceu neste mundo cheio de pecado, que está sob os efeitos do pecado. Assim, Jesus veio a este mundo. O verbo é a palavra que se fez carne. Então ele amou a você, deixando a sua glória, a sua majestade, ele se esvaziou, ele se fez homem, ele foi reconhecido em figura humana, ele se fez servo e ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Assim ele nos amou. Assim ele se entregou por você e por mim. Então, assim devemos aqui amar o quê? Uns aos outros. Ou seja, devemos agir de tal maneira, imitando a Cristo Jesus naquilo que ele fez, como ele viveu, ele demonstrou, ele praticou esse amor. E vejam, por quê? Porque desta maneira, disse o Senhor Jesus, nisto serão conhecidos todos que sois meus discípulos. A pergunta que eu faço é: você tem sido dessa maneira, praticando este amor, vivendo este amor, testemunhando este amor? O amor de Deus, o amor de Cristo derramado pelo Espírito Santo no seu coração. Assim você tem sido reconhecido no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, no seu lar, na sua família, no meio social que você convive? Você tem sido uma pessoa obediente, paciente, operante, atuante, cumpridora fiel da palavra do Senhor da palavra? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns pelos outros. Que assim o Espírito Santo seja com você. O Espírito Santo te dote, te habilite, te capacite, te encha deste amor para que você então realize as obras
que o Senhor Jesus fez, amando ao próximo como ele amou você. Pai, obrigado por esse precioso ensinamento de Cristo Jesus, assim como ele nos amou incondicionalmente. Ele ordena que nós também amemos uns aos outros, que assim vivamos no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor e para a sua glória, hoje e sempre. Amém. Que você seja um servo fiel, praticante dessas boas novas de salvação, dessa ordem de Jesus, amando uns aos outros como ele nos amou.